Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E que possamos nos manter, como foi dito na abertura, concentrados o suficiente e assim levarmos daqui as boas energias que aqui são ministradas por essa espiritualidade bondosa e amiga que aqui se encontra. Levando as energias daqui até o nosso lar, lá, possamos entregar parte delas àquelas criaturas que lá ficaram, que não puderam estar aqui conosco. Cada um que aqui está, veio em busca de alguma coisa. Não importa o quê. Que possamos levar daqui o que cada um de nós veio buscar. Nós trouxemos um tema para a noite, para a nossa conversa, que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25 e 26. Os dois últimos itens desse capítulo. Necessidade da encarnação é o título. Porque nós, que estamos fazendo essa passagem dessa existência atual, neste mundo de expiações e provas, às vezes reclamamos que estamos com um castigo muito pesado em cima de nós. Ah, mas eu estou sendo muito castigado. Eu não posso estar devendo tudo isso. Tudo que nós passamos são criados por nós. Nós estamos apenas enfrentando a lei de causa e efeito. O plantio e a colheita. Se nós plantamos flores, nós vamos colher flores, com certeza. Mas se plantarmos espinhos, também vamos colher espinhos. E sabendo que aqui mesmo, no decorrer dessa existência, nós ainda cometemos nossos erros. Então, às vezes, conseguimos começar o pagamento, o resgate, vamos dizer assim, também nessa mesma existência. Não vai muito longe. A gente acha que é tudo de existências passadas e às vezes não é. Se a gente pensar um pouquinho, por que eu estou passando por essa dificuldade hoje? Porque lá atrás eu cometi um equívoco naquilo que eu devia fazer, numa escolha que eu devia fazer melhor. Fiz uma escolha um pouco errada. E quando a gente faz uma escolha errada, a gente tem o resultado, o efeito dessa causa também de forma errônea, né? E vamos pagar por isso, com certeza. Não é nem pagar, é resgatar. Porque a intenção da encarnação é fazer com que a gente aprenda, continue a caminhada de forma tranquila e feliz, inclusive. Porque ninguém veio para cá para sofrer. Nós não viemos reencarnar para sofrer. Nós viemos encarnar e reencarnar para aprender e continuar a nossa caminhada evolutiva. Até chegarmos ao objetivo que é espíritos puros. E aí, lá no mundo de espíritos puros, no mundo celeste, nós não precisaremos mais reencarnar. Podemos ficar por lá, com as asinhas abanando e voando por lá. Mas, geralmente, quem chega nessa condição de espíritos puros, pede para voltar. Pede para voltar. Nós temos um exemplo claríssimo de Jesus. Jesus não precisava ter vindo reencarnar num mundo desses, mas ele veio. Ele podia ter mandado um emissário dele, alguém para trazer a mensagem que ele ia trazer, mas ele fez questão de trazer pessoalmente, de mostrar como era que ele queria, para não ter erro nenhum. E trouxe. Está tudo no nosso Evangelho. Mas, assim mesmo, a gente se perde muitas vezes por não acreditar que é assim que tem que ser. Ou por isso não completar o que nós desejamos, os nossos desejos. Porque às vezes o nosso desejo não é esse, né? Não é de caminhar pelos caminhos bons, não é de colher bons frutos. Às vezes nós desviamos disso e aí complica. Nós estamos numa escola
para aprender. Mas somos os alunos rebeldes, que não estudamos e às vezes desviamos do caminho. É isso que acontece. É a mesma coisa que um aluno de uma escola normal. Ele, para chegar à condição de faculdade, vamos dizer assim, ele tem que passar por todas as etapas, por todas as séries. Não vai pular nenhuma. A não ser que seja alguém excepcionalmente inteligente que não tem condições de ficar naquele lugar ali. Mas nós temos que passar por todas as séries para chegar lá na universidade. Nós também, fazendo uma comparação, nós também. Para nós chegar a sermos espíritos puros, nós temos que passar por todos os mundos. Já passamos por um muito pesado, que é o mundo primitivo. Estamos agora no mundo de expiações e provas. Já estamos iniciando essas passagens para um mundo de regeneração. Depois, o mundo ditoso ou feliz, obrigado, ditoso ou feliz. E o último, o mundo celeste ou o mundo puro, de espíritos puros. Então nós temos que passar por todos eles também. Aprender. Uns vão passar mais rapidamente que outros. Por quê? Porque são os alunos aplicados, os alunos que estudam. Estudam e praticam aquilo que aprenderam. Outros vão demorar um pouco mais, que são aqueles alunos um pouco mais preguiçosos, né? Dispersos, não prestam atenção nas aulas, tal. E aí vão ficar mais tempos aqui, vão ser repetentes, como a maioria de nós ou é, repetente aqui. Se bem que diz Emmanuel, lá no livro O Consolador, que a maioria dos espíritos que aqui estão em expiação não são deste mundo. Vieram exilados de outros mundos. E por isso que muitos espíritos que aqui estão encarnados, às vezes se sentem deslocados, fora do habitat deles. Porque sentem saudade do mundo que estavam, que era um mundo melhor. Aí ficam tristes, não aceitam a condição aqui, não são resignados. Vem a melancolia, leva ao estresse e leva a desesperos que às vezes leva até o suicídio. Vamos ser francos a falar. Por isso nós temos que prestar atenção nas aulas, né? Nós estamos aqui hoje aprendendo, todos nós. Eu trouxe a lição de hoje, amanhã outro terá outra lição. Mas nós temos que aprender essa lição para trazer aqui, para conversar com vocês. Às vezes vocês olham alguém aqui fazendo a doutrinária e dizem, que coisa linda, está lá fazendo a doutrinária, olha a evolução. Não é assim. Nós fizemos aqui a doutrinária porque nós temos que estudar. Estudar aquela parte que nós vamos trazer hoje para vocês. Mas não somos nada diferente de qualquer um de vocês que quiser fazer isso, pegar um livro, estudar. Eu vou fazer hoje, Débora, ou quem está fazendo a escala, né? Eu vou fazer hoje a palestra. Então tá. Quem vai falar? Falar sobre isso. E vem aqui e fala. O que falta? Coragem. Como faltava para mim, como faltava para a Aparecida, como faltava para todos que sobem, e os que chegam aqui na frente para falar. A coragem. Mas nunca vamos ter essa coragem em demasia. Porque cada vez que a gente vem para cá, para frente, e olha um público desse aqui, dá uma dorzinha na barriga, uma friagem. Quando disseram para mim, primeira vez disseram para mim, faltou um palestrante na casa em que eu trabalhava. A gente trabalhava lá. E o presidente chegou e disse, Wilson, estás preparado para fazer a palestra hoje? Eu digo, claro que não. Está doido? Quer que eu desencarne ali na frente? Aí diz ele, então te prepara. E aí eu tive que me preparar, porque eu sabia que uma hora ele ia me jogar na frente para conversar. E aí me deu aquela dor de barriga, aquela friagem. Na segunda vez também, a terceira também. Eu digo, daqui a pouco isso aqui passa. Não passa não. Até hoje
é assim. Até hoje é assim. Porque a doutrina espírita é de muita lógica. Nós estamos falando hoje sobre reencarnação. Muitos não acreditam em reencarnação. E não tem problema não acreditar. É de cada um. Não tem problema, inclusive, porque nós já estamos aqui encarnados. Já aconteceu. Né? Mas assim, ó, ela é de muita lógica, muita certeza. Não existe achismo no Espiritismo. E eu, às vezes, procuro, já falei aqui, acho. Às vezes eu procuro alguma falha, alguma falta de lógica, alguma falta de bom senso nas nossas obras. Não tem, não existe. Não existe. Inclusive, agora há pouco, eu fui reler um livro e estou, inclusive, fazendo algumas conversas sobre ele, que é O que é o Espiritismo? Um livro lançado por Allan Kardec, a segunda obra lançada por Allan Kardec. 1859. A primeira foi o Livro dos Espíritos, 1857. A segunda, aquela obra lá, O que é o Espiritismo. E lá eu descobri uma falha, achei que tinha descoberto uma falha. Porque Kardec, naquele livro, ele nos chama a atenção para que procuremos algumas respostas no Livro dos Médiuns. Mas o Livro dos Médiuns só foi lançado em 1861. E eu digo, peguei o Kardec agora. Peguei Kardec de jeito. Como é que nós vamos buscar conhecimento numa obra que ainda não foi lançada? Mas quem me pegou de jeito foi ele. Porque quando nós lemos o Livro dos Espíritos com atenção, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 outros livros. Vamos chamar de 4 partes. Como todos os livros da antiguidade, a maioria deles era assim, dividido em outros livros dentro dele. O nosso Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira gerou a Gênese, a última obra lançada por Kardec. A segunda parte é a Ciência Espírita, que é o Livro dos Médiuns. Está ali dentro do Livro dos Espíritos. A terceira parte é a nossa moral, o aprendizado da nossa moral, das leis morais da vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o quarto livro, é o Céu e o Inferno, o patinho feio, né, da doutrina, chamado de Céu e Inferno, que não é Céu e Inferno, é Justiça Divina segundo o Espiritismo. Né? E completou com o livro que trouxe todas elas ali, que é o Livro dos Espíritos. São 5 partes, e eu caí do cavalo. Achei que tinha pego Kardec, foi ele que me pegou. Porque se eu tivesse prestado atenção no Livro dos Espíritos, estava ali a segunda parte, que é o Livro dos Médiuns. Ele já sabia, ele já fez tudo ali organizado de forma que tudo viesse na sequência lógica. Não saiu da lógica em nada. Em nada. E quando nós pensamos assim, ó, ouvimos de alguém, né? Ah, a reencarnação não existe. Como é que a gente evolui? Se eu tivesse de começar toda vez, ou o espírito, né? Porque quem não acredita em reencarnação não acredita na imortalidade. Se o espírito tivesse que recomeçar toda vez que ele vem para cá, ele estava começando do zero, sem conhecer nada, sem levar com ele essa bagagem que a gente disse que nós levamos, de conhecimento, do que aprendeu. E como é que a gente ia explicar essas criaturinhas aí de 4, 5 anos que sentam na frente do piano e tocam aquelas músicas de Chopin, de Bach, de outros lá, com uma destreza que ninguém sabe como. Como é que nós vamos conhecer alguém com 9 anos de idade, vamos justificar que alguém com 9 anos de idade faça palestras sobre medicina para uma faculdade de medicina? Que para ele alcançar, para ser visto, ele tinha que botar um banco. E deu palestra sobre osteoporose, sobre vários temas da medicina. E os alunos de medicina da universidade disseram, olha, ele trouxe coisas aqui que já está muito na frente do que nós estamos estudando ainda. 9 anos. Como é que nós vamos justificar isso? Como é que nós vamos justificar alguém que lembra o que já foi na existência passada?
Se ele está recomeçando, ele não tem existência passada. Se ele está começando, aliás, ele não tem existência passada. Começando do zero, como é que vai ser? É isso que nós chamamos de lógica. A doutrina espírita, quando fala em imortalidade e reencarnação, ela está trazendo a lógica da humanidade, encarnada e desencarnada, queiramos ou não. Queiramos ou não. E a encarnação, ela é uma necessidade de cada um de nós. Por quê? Porque aqui nós viemos trabalhar dentro da materialidade, que é um mundo materialista, o mais materialista que existe, segundo Emmanuel. E isso pesa em nós, porque nós não podemos nem sequer, temos habilidade para sair daqui, do outro lado da estrada, com o pensamento como os espíritos têm. Então nós estamos presos nesse corpo. E precisamos desse corpo para poder trabalhar. É uma necessidade que nós temos para desenvolver a nossa inteligência. O trabalho desenvolve a nossa inteligência. Ah, mas e quem não pode trabalhar? Tem alguém que não pode trabalhar. Vai desenvolver a inteligência como? É a nossa mente, é o nosso pensamento. Pensou, trabalhou. Quem está pensando está trabalhando. E aí nós acreditamos que não conseguimos trabalhar, nós vamos estacionar? Não, pelo contrário. Quem não consegue trabalhar, também consegue evoluir. É o seu pensamento que faz isso, é o pensamento, é o espírito que trabalha na nossa mente. O corpo só é o escafandro, a roupa que o espírito precisa para se movimentar neste mundo materialista que nós temos. Reencarnação é necessidade do espírito, até que cheguemos à condição de espírito puro. Como diz a Aparecida, nós saímos de um mundo primitivo, imperfeitos. Estamos no mundo de expiações e provas, somos ainda imperfeitos. Vamos passar por um mundo de regeneração, se conseguirmos, mas acho que vamos conseguir, porque nos dizem que a maioria está levando o mundo à regeneração, então a maioria vai conseguir. E depois, o mundo ditoso, feliz, que vamos ser espíritos bons, mas ainda vamos ter que reencarnar. É um dever, é uma obrigação, é lei reencarnar. E aí, se nós chegar lá, como espíritos puros, como eu falei, aí não precisa mais reencarnar. Mas para chegar lá, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Por isso, quando a gente vê alguém dizendo assim, ó, a verdade é essa, não vão atrás. Se alguém disser aqui na frente, a verdade é o espiritismo, não vão atrás. Eu sou espírita convicto. Gosto de estudar o espiritismo. E por enquanto, ele está sendo a verdade. Mas quem sabe daqui a pouco? E quem sabe depois da regeneração de um mundo ditoso? Quem sabe o que vem por aí? Já tivemos Moisés trazendo os 10 mandamentos. Depois Jesus trazendo o amor completo para toda a humanidade. Depois o Espiritismo trazendo o Consolador. E o próximo? Vai ter próximo. Nós não vamos parar aqui. Nós não vamos ter esse privilégio de parar por aqui. Nós vamos receber mais coisas. Vai ter um outro Jesus. Deus vai ser o mesmo. Mas vai ter um outro Jesus trazendo mais coisas para nós. E nós não vamos lembrar, claro que não vamos. Nós vamos estar lá no mundo de regeneração e eles vão dizer assim, vocês estão tudo voando, isso aí é da ideia de vocês. Vão dizer como estão dizendo hoje para nós. Quando a gente fala em reencarnação e imortalidade, como a gente vê, inclusive, palestras no YouTube, falando mal do Espiritismo porque prega a imortalidade. Que imortalidade? Não existe imortalidade.
Morreu, acabou. E aí nós vimos grande parte das religiões, das doutrinas religiosas, dizendo, nós estamos lá desencarnou e foi lá para o paraíso, vamos dizer assim, né? Ou então, desencarnou e está lá, morando no purgatório. Morreu e foi para o inferno. Quem que morreu e foi para o inferno? O corpo ficou aqui, com certeza. E a medicina, a ciência médica comprova isso. O corpo ficou aqui e vai se deteriorar. Quem que sobreviveu desse corpo e foi para o inferno, para o céu, para o purgatório? Tem doutrinas que dizem a alma. E o que é a alma para nós? O espírito. O espírito. Então ele sobrevive. Sobrevive. E a lógica, porque não vamos pensar em Deus, inteligência primeira de todas as coisas, que fez bonequinhos como nós para brincar, né? Ah, não, vai viver aí 70, 80, 90 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos. Para quê? Que necessidade? E depois some. Que necessidade? Qual o objetivo? Deus não cria nada que não seja útil. Nós estamos aqui para sermos úteis. Para sermos úteis, para aprendermos e depois dividir entre a sociedade que vive conosco. Primeiro com os nossos familiares, claro. Está lá no nosso lar, é o primeiro que recebe o impacto do que nós aprendemos. Depois, lá fora, se a gente puder auxiliar, se puder ajudar. E o que é que diz o Espiritismo? O que é que dizia Chico Xavier? Se não vai falar coisa boa, fica em silêncio. Era o que Chico Xavier dizia. Se não for para ajudar, não fala. Mas nós somos falador, né? Nós gostamos de falar. Falamos até daquilo que nós não vimos. Porque o fulano aconteceu isso, aquilo com o fulano. Tu estava lá, tu viu? Não, me contaram. Me contaram. Olha só. É as verdades lá que Sócrates dizia na antiguidade, né? Vamos colocar pelo crivo da razão, os 4 V da verdade, tal. Senão a gente não precisa falar. Só vai perturbar um pouco mais o que existe, o que já está em perturbação. E aí nós estamos piorando a situação de todo mundo, né? Tem uma lógica tão grande no mandamento maior que diz assim, ó, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. E ao próximo como a si mesmo. Como é que eu me amo? Como é que eu gostaria que alguém me tratasse? Mas eu não vou tratar ele igual. Não tem lógica. Não tem lógica, de novo, vamos falar da lógica sempre. Então nós temos que aprender a nos amar, para aprender a amar o próximo. Pode muita gente achar que isso é egoísmo, mas eu não posso doar o que eu não tenho. Se eu não tenho amor, eu não posso doar amor. Como é que eu vou doar amor se eu não conheço amor, se eu não sei? Ainda assim, com tudo isso, nós não sabemos o que é amar, o que é o amor. Muitos de nós confundem ainda o amor com paixão. Ou não é? Tantos que a gente vê hoje, não é crítica, mas estou falando um fato, tá? Pode ter pessoas aqui que têm passado por isso, como a gente vê muitos, e no nosso lar também teve pessoas que passaram por isso, filhos. Tem pessoas que passam pelo primeiro encontro, pelo segundo encontro, pelo terceiro, pelo quarto, pelo 10º. O que é que foi o antes? Mas separaram por quê? Acabou o amor. Acabou o amor? Então não era amor. O amor não acaba. Amor é amor, para sempre. Eu amei e vou amar sempre. É desse amor que a gente fala. Não é da paixão.
A paixão nós vamos ter sempre, por tudo, até por animais, né? Animaizinhos. Uma paixão que hoje está virando assim, vamos dizer, o complemento da família, porque antigamente nós tínhamos família com, não vou dizer que hoje precise, né? Está complicada a situação, mas tínhamos famílias com 8, 10, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, mas eu tive vizinho lá com 16 filhos, o dobro nosso. Era uma máquina de fazer filho, né? Era um coelhada, uma tropa de coelho lá dentro. Hoje, 1, 2, 3, quando se vê 4 filhos é muita coisa. E agora está chegando uma época em que não quero mais filho. Não quero mais filho. Eu quero um bichano, um gatinho, ou um cãozinho, né? Mas vou castrar para não ter mais gato e nem cão. Ninguém dá oportunidade para mais ninguém. Nós recebemos a nossa oportunidade de vir para cá. Porque para a gente reencarnar, para a gente encarnar ou reencarnar, a gente recebe a oportunidade primeiro, do Criador. E segundo, daquele pai que se comprometeu, pai e mãe que se comprometeram a nos trazer até aqui. Porque nós precisamos do corpo físico vindo deles. E ninguém mais quer dessa oportunidade, porque é por isso que a fila lá está grande. Dizem os espíritos, em média, 28 milhões de espíritos esperando a oportunidade para reencarnar. 28 milhões é muita gente, né? Já pensou? E quantos aqui não querem ter filho, né? Inclusive, nós temos uma amiga palestrante que ela disse, foi lá, olha, eu quero que vocês me perdoem, eu estou falando sobre reencarnação, mas eu vou dizer para vocês, eu não dei e não vou dar oportunidade para espírito reencarnar por mim nessa reencarnação. E cada um tem o seu livre-arbítrio, pode fazer isso, pode. Nós só estamos aqui comentando o que o Espiritismo diz, né? Mas o livre-arbítrio, a livre vontade é de cada um. O desejo de ter filhos ou não é de cada um. Quer ter um cachorrinho, quer ter um gatinho, não tem problema. Não quer casar, não quer arrumar um marido, ou um companheiro, ou uma companheira, não tem problema. É de cada um. É a vontade de cada um. Por isso nós chamamos cada um de nós de livre-arbítrio e cada escolha que nós fazemos é responsabilidade nossa. É por isso, porque nós temos o livre-arbítrio. Ah, mas eu caí na droga porque me motivaram, me levaram para lá e me ofereceram. Mas eu aceitei porque eu quis. Aceitei porque eu quis. Ah, mas eu estava fraco de mente. Daí? Por que o meu vizinho não ficou fraco de mente? Por que o filho do outro não ficou fraco de mente? Tem tudo isso. Tem tudo isso, não é, Everton? Tem tudo isso. Que nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada, nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas. A escola está aqui, nos oferecendo aprendizado a todo instante. Agora, aprender ou não, depende de nós. Nós é que vamos saber se queremos ou não aprender. Gente, depois tem passe. Vocês aqui, tem alguns aqui que não tomaram passe ainda. Quer dizer, não tomaram, já estão tomando aqui, né? Mas aquele separadinho lá, também vale. Então nós não podemos passar muito do horário, porque daqui depois a Débora e o Luiz pegam no nosso pé. Tá bom? Mas eu agradeço os olhares de todos vocês. É sempre uma alegria estar aqui. Tem pessoas aqui que a gente já encontra em outros centros espíritas aí também, que já reconhecem a gente, que é mais fácil, né? Vocês estão aí olhando para mim aqui sozinho e vocês reconhecerem amanhã eu passando na estrada. Mas tem gente que passa por nós aí, ô, dona Aparecida, ô, seu Wilson, como é que estão? Tudo bem? Eu digo, opa, tudo bem. E sai, Aparecida, quem é? Não sei. Vou saber quem é. Porque como é que nós vamos guardar o rosto de todo mundo que está aí? Não conseguimos guardar. Mas é uma alegria sempre estar com vocês. Sempre que nós pudermos, nós vamos vir para cá. E a Débora, com certeza, ela está de olho ali naquele calendário dela, dizendo assim, a minha agenda precisa chamar o seu Wilson e a dona Cida aqui, vamos lá, e chama. Esse mês nós estamos com uma correria aí que era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas vale a pena.
porque nós escolhemos essa estrada, esse caminho. Então eu vou dizer para vocês que vale a pena. Eu desejo a todos vocês um bom retorno aos seus lares daqui a pouco, na paz de Deus, do Criador, e Jesus, e dessa espiritualidade bondosa que aqui se encontra. Muito obrigado pelos olhares carinhosos aí. Muito obrigado.